Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Na fase que vivemos em termos da economia portuguesa, e não só se pensarmos na inflação, que de alguma forma acaba por condicionar todos os preços dos bens e serviços que estão disponíveis para os cidadãos, seja por causa da pandemia, seja por causa da guerra na Ucrânia, seja por causa agora, eventualmente, deste conflito no Médio Oriente, aquilo que se sente no mercado, na relação entre quem tem um produto ou um serviço e quem o adquire e o utiliza, é um aumento da conflitualidade. Bem, essa conflitualidade pode suceder devido à dificuldade económica daqueles que adquirem os produtos, devido às contas que as famílias têm que fazer, devido inclusive também a mais práticas de mercado por parte das empresas que oferecem esses produtos ou serviços. Daí que seja importante olhar para os números das reclamações e como é que essas reclamações estão a ser geridas. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês, Mar Morto. E sem mais delongas, morto realmente está, não a lei, mas a aplicação da Lei de Defesa do Consumidor em Portugal. Porque quando olhamos para a realidade, conseguimos facilmente identificar quem é o elo mais fraco. As empresas podem se queixar, as empresas podem reclamar. Já o consumidor, reclamar pode, mas ser ressarcido, aí já é outra conversa. É uma questão para perguntar onde é que está aquele famoso chavão, o cliente tem sempre razão, mas em Portugal, não. Digo eu que não percebo nada disto. E é nosso convidado de hoje o professor Mário Frota, presidente emérito da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, é sempre um gosto tê-lo connosco. Obviamente, sempre que abordamos a temática dos direitos do consumidor e do consumo, você é a voz que gostamos de ouvir e nos habituámos a ouvir, até inclusive aquela rubrica que temos aqui com muito gosto. Não estou muito longe daquilo que é a realidade da nossa sociedade, ou seja, com as dificuldades económicas pelas quais as famílias passam. Obviamente a pressão inflacionária também sobre as empresas tem levado a um aumento da conflitualidade, mas não é o cliente propriamente que está melhor apetrechado para se salvaguardar. Salve! Muito obrigado de novo pelo convite. Esta casa começa por ser a expressão deste tipo de preocupações e duas ideias nucleares. Como o deixamos vincado no último programa, o estudo da Universidade Nova acerca da literacia dos consumidores em Portugal dista substancialmente dos números aqui e além revelados pela Comissão Europeia.
Isto porque se afirma, no estudo com base em inquérito dirigido à população portuguesa, que cerca de 70% dos consumidores está efetivamente bem informado dos direitos que lhe assistem. 70% bem informados. 90% dos empresários com o domínio de todas as regras que regem as relações jurídicas de consumo nos diferentes segmentos de mercado. Afigura-se-nos que há aqui, sem menoscabo das metodologias adotadas, tudo nada de artifícios, de sugestões, de embustes também, porque os dados, na realidade, talvez se apartem destes tão rotundos, tão encorajadores acerca do lugar de eleição que Portugal poderia eventualmente conhecer no concerto dos 30 países do Espaço Económico Europeu. Dados de 2022 referem que 466.126 reclamações foram lavradas, quer no livro de reclamações eletrónico, quer no seu equivalente físico. E que o setor mais reclamado é o das comunicações. Nada mais, nada menos, no quadro dos serviços de interesse económico geral, em que as comunicações eletrónicas e os serviços postais aparecem com uma cifra de 104.762 reclamações e os serviços de energia elétrica e gás com 27.261 reclamações. No entanto, algo que nos deixa de pé atrás, como sói dizer-se, é que os dados da própria Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, o regulador, não conferem. Que dados é que nos avança a Autoridade das Comunicações? Em 2021, 128.500 reclamações. Em 2022, não 104.762 reclamações, mas 109.700 reclamações. O que quer significar que há aqui uma divergência que eu estranho que não haja sido detectada pelas instâncias oficiais. Mas os dados das comunicações eletrónicas este ano são já os do primeiro semestre confortáveis, em termos negativos. 54.100 reclamações. Outra das notas é a de que estas reclamações são reclamações ou em suporte digital ou em suporte físico, escritas, não as reclamações na sua globalidade. Porque há reclamações pelo telefone que não entram efetivamente nestes cálculos. Há reclamações nos pontos de venda das empresas de comunicações que não figuram aqui. Portanto, há aqui um vasto conjunto de cifras negras que, de todo, excedem, em média, por ano, as 500.000 reclamações num povo
que muito fala ao café, mas que pouco concretiza no momento em que deve fazê-lo. E isto dá que pensar. Professor, mais uma vez, as comunicações como setor cimeiro das reclamações e ainda dentro das reclamações, nomeadamente a ativação de serviços sem consentimento, que é uma coisa verdadeiramente abjeta, continua também a estar bem posicionado. Mas se quisermos começar em geral pelos serviços públicos essenciais, talvez possamos definir 4, 5 eixos relevantes que continuam efetivamente a gastar os consumidores. Um deles, os consumos mínimos. Consumos mínimos que a lei proibiu em 96, que reforçou em 2008 com a proibição do aluguer do contador e que surgem sob pseudónimo com um sem número de máscaras. Consumos mínimos disfarçados que se denominam taxas de serviço, quotas de serviço, quotas de disponibilidade, taxas de volumetria, taxas de serviço também, mas também potência, taxa de potência ou termo fixo natural que ninguém faz ideia do que seja, mas que normas e regulamentos consagram e que constituem, com efeito, não só uma violação ao princípio da proteção dos interesses económicos dos consumidores, já que os consumidores devem pagar só o que consomem e na exata medida do que e em que consomem, mas também uma violação à lei. Porque a Lei dos Serviços Públicos Essenciais de 96 consagra, na realidade, a proibição de consumos mínimos, a proibição do aluguer do contador. Então, mas onde é que se enquadra aqui, por exemplo, a faturação por estimativa? A faturação por estimativa é outra violação crassa do princípio constitucional da proteção dos interesses económicos dos consumidores, porque os consumidores, por via disso e do corolário já enunciado, não podem pagar senão o que consomem. Pagar a mais em termos de sobrefaturação constitui violação do princípio. Mas eles depois defendem-se dizendo que fazem o acerto de contas. Pagar a menos constitui também uma violação, porque o acerto de contas agride os equilíbrios dos orçamentos domésticos. As pessoas, por vezes, são surpreendidas com somas brutalmente deslocadas que não estão ao alcance das famílias de recursos medianos. Professor, mas não existe também aqui uma inversão do princípio de quem é que oferece serviço a quem, quando, por exemplo, as companhias, seja água ou seja elétrica, pedem para as pessoas telefonar para dar a leitura? Quer dizer, as pessoas, agora o consumidor trabalha para eles. Efetivamente, e o pior é que em tantíssimas ocasiões, como denunciam as próprias vítimas, é que têm esse trabalho e nada disso é levado em devida conta. Mas a propósito do que o João Nuno disse muito bem, nós suscitamos em tempos à provedora de justiça, que tem legitimidade para, perante o Tribunal Constitucional, suscitar a inconstitucionalidade de determinadas regras, exatamente isso, no que toca à faturação por estimativa. Sabe qual foi a resposta expressa da provedora adjunta de justiça, que, em lugar de atender à legalidade, como seria de bom tom,
parte de um princípio de oportunidade e conveniência que é próprio da administração e que se não aplica na circunstância, que até 2027 vamos ter contadores inteligentes e a leitura há de propiciar que cesse a faturação por estimativa, porque os números hão de ser rigorosamente os do consumo. Essa é uma leitura. A leitura que eu faço é que até 2027 o consumidor vai ter que aguentar o impacto de algo que aparentemente não é legal e depois logo se vê. Eu diria simplesmente sem comentários. Sem comentários. Mas digo mais, sem comentários. Professor, relativamente a contas, porque de facto existem determinados momentos e agora com o stress económico pelo qual as famílias estão a passar, por vezes as pessoas não conseguem pagar as suas dívidas em tempo útil. Mas há uma lei que fala da caducidade dos montantes faturados. Da prescrição e da caducidade. E o que acontece é que as empresas, desculpe Não, força. esta injunção, as empresas têm 6 meses após a data da emissão das faturas para efetuar a cobrança. Se o não fizerem, os valores em dívida prescrevem, deixa de haver uma obrigação juridicamente exigível, passa a haver uma obrigação natural. E o que é a obrigação natural? A pessoa não tem de pagar, mas se eventualmente pagar, fê-lo em consequência de uma obrigação residual que permanecia, está de bem com a sua consciência. E o que é que sucede? Por um lado, anos envolvidos, no outro dia, deparou-se-nos um caso de 2014, em que uma empresa municipal de águas entendeu dever enredar o consumidor. Em que termos? Redistribuindo as parcelas por forma a que fossem atenuados os montantes e ele pagasse, diferido no tempo, tudo aquilo que se achava prescrito. Uma empresa municipal que parece ignorar a lei. Ou seja, há aqui algo que não é lógico, quer dizer, se está prescrito, não é prescrito. Ora bem, tome lá uma parcela, nem que seja 1 cêntimo por mês. Obviamente. É que, em relação à prescrição, diz-se, mas a prescrição para valer, nestas circunstâncias, tem de ser invocada por aquele a quem aproveita, judicial ou extrajudicialmente. Judicialmente, se eventualmente tiver sido proposta uma ação de cobrança de dívida ou uma injunção para pagamento. Extrajudicialmente, se o valor for exigido por carta. O consumidor, de análogo modo, invoca a prescrição e nada terá de pagar. Mas o que é que acontece? Acontece que muitas vezes o consumidor não invoca a prescrição, as ações são instauradas pelos fornecedores e, nessa circunstância, diz-se, mas não invocou a ação, terá de proceder. Não, é que há também aqui um período de 6 meses de caducidade do direito de ação. E aí, isso já é de conhecimento oficioso, por força da combinação de 2 artigos da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, e há já acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça nesse sentido, muito bem elaborados de resto, e por conseguinte, esta apreciação é oficiosa. O juiz, perante as circunstâncias, pode dizer caducou o direito de ação. Não é tempestiva a ação, não posso pronunciar-me sobre o fundo, não poderei condenar, obviamente,
o consumidor Mas muitas a vezes pagar. depois as pessoas dão de caras com empresas de cobranças, coisas com nomes latinos tipo Intra-Justiça, lá como é que se diz, e que de facto assusta, por assim dizer, as pessoas, não é? Mas, Perdão. João Nuno Pinto, é que os dados dos consumidores são fornecidos a estas empresas para a cobrança de dívidas prescritas. Isso é uma violação crassa. E depois o assédio, que constitui uma prática negocial agressiva, passível de coima. O assédio sistemático para que se pague uma dívida prescrita. Interessante porque com o avanço da legislação, realmente dar os nossos dados a terceiros é uma violação da Lei de Proteção, É uma Lei violação Geral da Proteção crassa de Dados. do Regulamento Geral de Proteção de Dados, sujeito também a sanções que nela se cominam. Mas o João Paulo, o João Nuno, O João Paulo de vez em quando vem cá também, o Batalha. Batalha, um amigo de longa data. O João Nuno falou das comunicações eletrónicas. Estes dados dão que pensar. Sem desconsiderarmos o facto de não representarem a globalidade das reclamações. 109.700 reclamações, 20.000 das quais acerca das práticas negociais, pré-contratuais ou, quiçá, contratuais, é obra. Porque há pessoas e a própria Autoridade Nacional das Comunicações listou um sem número de situações em que, designadamente, as pessoas aparecem em contratos cuja assinatura do consumidor foi falsificada. Isto são autênticos casos de polícia que acontecem. Mas também fidelizações e refidelizações à revelia do consentimento escrito, expresso do consumidor. Não se podem bastar com a mera gravação. E isto constitui, nós até listamos, de certa feita, vamos ver se eu consigo reproduzir de todo, contratos falsificados, contratos fraudulentos, contratos forjados, contratos forçados, contratos com funcionalmente coligados e contratos com uma farta faturação, através daquilo a que eles chamam o up-billing, ou seja, o aproveitamento da fatura das comunicações para lhe acrescentarem o fornecimento, por vezes inexistente, de conteúdos e serviços digitais, de tal sorte que, aqui há tempos, Fernanda Câncio, do Diário de Notícias, escrevia um artigo violentíssimo em que dizia que as empresas de comunicações eletrónicas andavam a roubar, sobretudo, os mais idosos. Porquê? Porque detectou na fatura de sua mãe, pessoa de provecta idade, 91 anos, valores de serviços que não tinha de todo requisitado. Desculpe-me a boçalidade, mas parece aquele ver-se pega, VSP. E pega. E geralmente pega. E então, quando isto é dirigido e eles têm os dados e sabem-no porque fazem e como fazem a pessoas com uma capacidade diminuída, naturalmente diminuída, isto constitui um crime de lesa cidadania. Isto é, permita-me a expressão, um autêntico nojo,
um escarro. Como é que empresas que deviam dotar-se de princípios ético-deontológicos agem dessa forma para avolumarem os seus réditos? Como hoje está expressamente proibido, mas já do antecedente, no artigo 9A da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, isto era proibido. E, de certa feita, um senhor no Parlamento, perante algumas invectivas, disse: temos que fazer uma lei. Já estava na lei. É preciso conhecer a lei e aplicá-la. E todos estes abusos, em nosso entender, todas estas cobranças ilícitas constituem, ou está no artigo 125 da Lei Nova das Comunicações Eletrónicas, expressamente, mas está uma, está duas, está três, está 5 vezes em leis esparsas, porque não temos codificação. Não temos um só texto, que seria sempre mais fácil de consultar e de fazer a Sim, a simplificação ajudaria o consumidor. Professor, mesmo que o consumidor seja um consumidor atento, proativo, reativo, consiga identificar que os serviços que contratualizou não estão a ser cumpridos, não têm a qualidade que lhe foi publicitada, quando quer cessar o contrato, encontra uma nova barreira. E aqui a ruptura dos contratos e as suas consequências continua a ser uma questão onde o consumidor é o elo mais fraco. Bom, e aí pode haver 4 modos de extinção das relações obrigacionais complexas como estas são. A revogação, em que há como que um consenso ao contrário, um dissenso, isto é, as partes, a empresa e o consumidor acordam em pôr termo àquela relação validamente constituída. Ou a denúncia. Hoje a lei diz em 3 lugares distintos que é proibido à empresa opor-se à denúncia do contrato. E o que é denúncia? É uma manifestação de vontade, neste caso do consumidor. Outro tanto, se não faculta à operadora, à empresa de comunicações, para que o contrato conheça ali o seu termo. E há uma regra de ouro que do antecedente se não praticava. Ninguém pode ser, por virtude do exercício do direito de denúncia do contrato, sujeito a qualquer indemnização ou compensação. E hoje há um cálculo, se houver tempo, nós podemos... Tempo consigo é uma coisa que voa. Eu peço desculpa. Não, nós adoramos ouvi-lo, mas... E então o que acontece? Hoje os valores são muito esbatidos. Se a pessoa denunciar o contrato, uma fidelização de 24 meses, ao 10º mês, ao 16º, ao 15º. Ora bem, mas há ainda a resolução do contrato por incumprimento ou pela ocorrência de situações determinadas que a lei hoje expressamente consigna, a saber, mudança de residência do consumidor, imigração, mais incapacidade por mais de 60 dias, incapacidade temporária ou por doença prolongada. E situação de desemprego. São 4 as hipóteses. Mas isto sem prejuízo de, por aplicação de uma regra do Código Civil, o artigo 437, não importa, poder haver circunstâncias que determinem ou a modificação ou a extinção do contrato sem encargos para o consumidor, observados determinados pressupostos.
E depois a caducidade do contrato. O contrato caduca naturalmente pelo fim do prazo, caduca por morte. Ainda agora aparecia, curiosamente, uma situação notificada à empresa de que tinha morrido o titular do contrato, continuavam a enviar-lhe, mesmo sem quaisquer consumos, nas comunicações eletrónicas, a fatura correspondente ao pacote que havia contratado. Os familiares voltaram a dizer para lá. E então a fatura, regularmente, todos os meses, aparecia com débito 0 euros naquilo que eles consideraram assédio e que é um atentado à dignidade das pessoas. Como é que é possível? Mensalmente. Como é que é E possível? eu nem digo o nome da empresa. Isto é um atentado completo aos direitos humanos. Andamos aqui todos preocupados, e bem, se calhar, com a guerra na Ucrânia, com a situação no Médio Oriente, e fazemos as famílias passar por esta situação mesmo quando perdem os seus entes queridos. Fica difícil fazer um programa assim sem utilizarmos alguma verborreia e sem dizer algumas asneiras. Professor, para tentar mitigar o nosso tempo, temos algumas situações na compra e venda de bens de consumo, mas neste momento, mais uma vez, a especulação em termos de mercado, nos preços, continua a ser uma preocupação e todos os dias pessoas são surpreendidas na caixa ou são surpreendidas nas próprias prateleiras de hiperes e supermercados que quase não conseguem identificar o que é que custa o quê. João Nuno Pinto, será que cada um de nós tem suficientes conhecimentos para saber se aquele cacho de bananas que nos está a ser impingido a 1,21 € o quilo corresponde efetivamente ao preço, em geral, praticado, preço livre, com todos os encargos que nele se repercutam, como diz a lei, mais impostos, mais taxas, com a dedução dos 6% que vigorarão ainda até 31 de dezembro de 2023. E eu dou-lhe este exemplo. A banana estava uniformemente fixada a 1,21 € em todas as cadeias, em todas as insígnias da distribuição alimentar. Veio a redução dos 6% do IVA. Todas afinaram pelo diapasão 1,09 €. E cadeias houve que, não tendo isso constituído um ingrediente de qualquer estratégia mercadológica, de qualquer marketing por si assumido, destacavam o preço da banana, devido à isenção do IVA, 1,09 €. Passado pouco tempo, sem que haja notícia, até há poucas semanas, do agravamento dos preços de reposição e do mais, o preço da banana deixou o 1,09 €, 1,21 €. E depois entre eles vão fazendo, para as grandes insígnias de marca, destrinças, atraem, porque a banana ainda é, hoje por hoje, a fruta mais em conta, com exceção da fruta não normalizada, que anda nos 0,89, 90, 1,09 €, 1,10 €. E o que é que se verifica? É que é através da banana que constituem o atrativo das pessoas. Esta semana está a 1,09, mas 1,09 era o preço a que se tinha deduzido o IVA. Mas pior do que isso, um preço nas gôndolas, outro na caixa. E aquela situação de uma dada
empresa que tinha o vitelão, o bife de vitelão ou de vitela, a 11,49, fazia uma dedução em preço promocional 9,99, e na caixa havia como que a correção do peso para que, multiplicado esse peso por 9,99, o valor global fosse do peso real vezes 11,49. São empresas que diariamente abastecem de publicidade os grandes canais e que estão acima de qualquer suspeita. Isto é, para além do mais, um crime informático, porque o programa foi mexido para apresentar estes números. Isto é incrível. Isto acontece nestas que outrora foram as terras de Santa Maria, como nós gostamos de dizer, no ano da graça de 2023. E professor, relativamente a isto, é bom recordar os nossos telespectadores que as práticas de monopólio, as práticas de concertação de preços, estão robustamente, por assim dizer, penalizadas, não só na lei nacional, como também nas leis europeias e internacionais. É facto e, aliás, honra seja à anterior presidência da Autoridade da Concorrência, e creio que, na sua pegada atual, que têm, ainda que com suma dificuldade, porque os elementos de prova nem sempre são suscetíveis de se obter, têm atuado não só contra as grandes superfícies, como contra as cervejeiras, como contra instituições de seguros, instituições de crédito, a banca, que se pôs em alvoroço, e os montantes das coimas têm sido expressivos. Ainda recentemente, o Tribunal da Concorrência, da Regulação e dos Preços, não sei se é assim que se chama, de Santarém, condenou uma instituição de crédito, denominada, porque entendia que estavam verificados os pressupostos e confirmou a coima avultadíssima infligida pela Autoridade da Concorrência. Professor, nós temos sensivelmente 10 minutos para continuar a conversar. Temos dois pontos que com certeza esgotariam provavelmente um programa completo. Número 1, as garantias e a sua denegação. E depois era muito importante ir até à nossa companhia aérea, porque as notícias é que dá lucro de milhões, mas os serviços são serviços de tostões, começando com as garantias e denegação. Ora bem, a lei das garantias, que inova em relação à anterior, que Portugal editou com 1 ano, 3 meses e 8 dias, depois dos prazos fixados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, uma vez que a lei das garantias, que inovava em relação ao Código Civil, em que a coisa aparecia de forma mitigada, quer na compra e venda de coisas defeituosas, como na garantia de bom estado e de bom funcionamento, do artigo 921 do Código Civil, essa lei apareceu com 1 ano, 3 meses e 8 dias de atraso. Quem comprou um carro, um consumidor que tenha comprado um carro para uso próprio e da sua família, perdeu 1 ano de garantia, porque o adquiriu entre 1 de janeiro de 2002 e
8 de abril de 2003. Um ano de garantia. Claro que o consumidor, se soubesse, por virtude do denominado efeito direto das diretivas, poderia voltar-se contra o Estado português, que por omissão legislativa o prejudicou. Quantos o fizeram? Quantos foram prejudicados? Nós não temos informação. E isto são, no fundo, elementos estruturais da informação que deve ser carreada ao consumidor. Desde logo por uma razão. Está por regulamentar, há 27 anos, no serviço público de rádio e de televisão, paga direta e indiretamente por nós, diretamente através da contribuição do audiovisual na fatura da energia elétrica, indiretamente através das indemnizações compensatórias do Orçamento do Estado, que nós, contribuintes, suportamos, está por regulamentar o serviço de informação ao consumidor nos programas das estações públicas de radiodifusão, áudio, e de radiodifusão audiovisual. Mas eles vendem muita coisa. Espaço para vender coisas eles têm lá. Tem, e agora a Xaropes, RTP até voltou de forma insidiosa, assediante, insinuante ao 761, àqueles concursos em que enredam todos e mais, nem sei bem quem. Mas o facto é que isso acontece. Não é só a raspadinha. Não são só as novas modalidades. Estamos exatamente como no tempo em que se dizia, e essa era a propaganda da Rádio Moscovo, não fala a verdade, que em Portugal metade dos indivíduos vende lotaria, a outra metade compra. E o facto é que a televisão pública, suportada por nós, na sua multiplicidade de canais, devia cumprir esse ponto ínfimo de serviço público. Não o faz. Porquê? A quem é que isto interessa? Não há quem se deixe comover. Ao consumidor não é, com certeza. Aliás, seria do interesse do consumidor que mais espaços e mais conversas como esta que nós estamos aqui a ter pudessem acontecer. Não se esqueça de outra realidade. Agora, a empresa Deco Proteste Limitada, subsidiária de uma multinacional, porque nós, e só nós, até houve estações de radiodifusão que se nos dirigiram e depois encolheram as unhas, recuaram. Que queriam falar sobre essa situação e depois... sobre este logro, eles que se apresentam como a maior associação de consumidores de Portugal, numa fraude manifesta, que nem sei se a Procuradora-Geral da República já deu instruções aos serviços para que fossem instaurados os procedimentos adequados. E é lamentável se isso não tiver acontecido, porque nós já o denunciámos por mais de uma vez. Eles agora até aparecem para se protegerem, têm um espaço privilegiado no Notícias ao Minuto e para se protegerem, para além dos muitos disparates que dizem, e que nós aqui além vamos com comedimento comentando, dizem que estão a formar uma legião de simpatizantes, exatamente para se isolarem das críticas que são escassas. Eu acho que logo o nome Legião deixa-me preocupado. Relativamente aos transportes aéreos e cancelamento... Mas não devia deixá-lo preocupado, porque o exército português qualquer dia nunca se vai transformar numa legião não estrangeira, mas internacional, porque se fala com os constitucionalistas com os cabelos em pé da admissão, do recrutamento de estrangeiros para o exército português. Ainda se fosse a legião romana, que pelo menos essa era temida. Professor, transportes aéreos, cancelamento de voos. Há um episódio com um voo ali em Milão, Rio de Janeiro. Um brasileiro, um cidadão brasileiro, que viu cancelado o voo
exigiu, porque conhecia curiosamente o Regulamento 261/2004, de 11 de fevereiro, do Parlamento Europeu e do Conselho, exigiu os 600 euros, que é uma indemnização forfetária estabelecida, pré-estabelecida, e eles vieram dizer, não, nós só damos vouchers, porque o Congresso brasileiro não ratificou essa regulamentação. Isto é miserável. Servem-se não de meias verdades, servem-se de inverdades autênticas para se eximirem às suas responsabilidades. Isto a TAP deve milhões de situações de overbooking, de voos cancelados, milhões de indemnização. A TAP e a Ryanair. Mas tanto quanto sabemos, nos Estados Unidos pagam. Ou seja, temos conhecimento de situações em que, nos Estados Unidos, onde talvez o consumidor tenha uma forma mais robusta. Ou então, entidades que exercem a adequada pressão, os reguladores, o que não é o caso. O que não é o caso em Portugal. Sucedem-se as reclamações por virtude de todas as perturbações ao tráfego e aos direitos dos passageiros, que ficam quantas vezes sós no mato e sem cachorro, e, no entanto, eles eximem-se ou então vão encanando a perna à rã para não satisfazerem as indemnizações. Mas já viu, comigo aconteceu uma vez um cancelamento de um determinado voo. E assim que eu cheguei ao balcão, portanto, e o voo já estava cancelado, solicitaram-me logo um número de conta para me fazerem a transferência sem eu apresentar sequer reclamação. Outra cultura empresarial. Isto aqui, para quem é bacalhau, basta. Isto era no tempo em que o bacalhau era a pataco. Pois. E professor, para finalizar, isto das companhias aéreas não é só a TAP, as low cost também necessitavam mudança. Necessitam de um aperto, porque iludem as pessoas em relação a um dado preço. O preço que depois surge e de determinados acessórios já não é esse, fazem-no a crescer de 30%, 40%, 50%, 60%, e depois são assediantes porque usam de um assédio permanente para levar a que as pessoas comprem o lugar. Comprem inclusivamente a preferência na fila, na bicha, porque as leis do país são protraídas, são postergadas, porque aquilo a que têm direito os anciãos, por exemplo, ou as grávidas, ou exatamente as mães com crianças ao colo, tudo isso é preterido porque há necessidade, para assegurar esse direito, de um valor extra, que é e à medida que o tempo escoa, passa a ser outro e mais elevado. Lamentável. A Comissão Europeia tem de tomar a este propósito uma posição firme. Não vamos chegar, como dizia a Victória há instantes, ao transporte aéreo 2, 3, 4 horas de toda a gente a pé ou de pé, agarrada efetivamente aos varões. Aos varões de segurança. Mas não é para fazer uma daquelas danças agora que está na moda, não é? Professor Mário Frota, mais uma vez, muito obrigado. E se em 10, 15 segundos estamos a chegar ao Natal, o Natal também costuma ser uma época profícua para este tipo de abusos? Absolutamente. Acautele-se. A segurança é primacial. Segurança nos brinquedos, segurança nas iguarias, segurança até nas instalações elétricas e em produtos outros usados frequentemente e que vêm de origens em que os requisitos de segurança não são tidos em devida conta. Muito bem, professor Mário Frota, mais uma vez muito obrigado pela conversa, muito obrigado também a si que nos acompanhou, espero que tenha podido aprender alguma coisa, incorporar esta informação e seja também um consumidor mais exigente,
provavelmente será melhor servido. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de uma boa noite, quando consiga amanhã. Obrigado.